Alô? Todo mundo está me ouvindo? Bom, hoje nós vamos conversar a respeito do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brancos e pacíficos. Faça para mim, por favor. Só para a gente ter uma ideia do que nós vamos ver hoje, vou falar um pouquinho sobre a violência nos tempos atuais, como que a gente está envolvido, como Jesus fala dos atos violentos, a cólera, o que é ser manso, o que é ser pacífico, a paciência, o que a espiritualidade nos recomenda e um exemplo de um grande pacificador. Por favor. Quando a gente fala de... Quando a gente fala sobre violência, não tem como a gente não ter em nossas mentes o que nós chamamos de guerra, que é uma violência direta. E não num passado muito distante, o mundo teve o seu período mais violento, que foram as 2 grandes guerras mundiais. Só que quando a gente olha nesse mapa, ele é um mapa atual. É um mapa que aponta países com problemas, seja de guerras civis, grupos terroristas, ataques terroristas, que a gente acompanha nos telejornais. Grupos separatistas. Só que como essa realidade não é no Brasil, felizmente, né? Então a gente só acompanha nos telejornais. Aqui no Brasil nós temos outros tipos de violência que nos acarreta o nosso dia a dia. Por favor. Quando eu falo aqui nos hospitais, todo mundo se pergunta, mas como? Aí vem a resposta. Quando a gente paga os nossos tributos anualmente, e a gente gostaria de ter esse retorno desses tributos que nós pagamos ao governo, e nós vemos pessoas sendo atendidas de forma nos corredores dos hospitais, nós vemos falta de médicos, falta de medicamento, erros. Isso não deixa de ser uma violência contra a saúde pública. Quando eu falo aqui nas escolas, além dos problemas administrativos, que muitos conhecem, nós também temos uma realidade, a violência que ocorre entre alunos e entre professores e alunos. Não deixa de ser uma realidade também. Por favor. E como se não bastasse, nós temos a violência no ambiente doméstico. Infelizmente, vindo para cá, ouvindo a Voz do Brasil, no rádio do Tribunal Superior do STJ, Superior Tribunal de Justiça, estava falando exatamente de uma mãe que espancou uma filha e passou a guarda para o pai. Então, é uma realidade que eu acabei de ouvir. Então, é uma realidade. Ela existe, seja com crianças e seja entre o casal. Quando a gente fala, muitas vezes, não acontece espancamento, mas existe aquela violência moral. A falta de respeito também não deixa de ser um ato violento. Passa para mim, por favor. E não tem como a gente deixar de falar, sobre a violência urbana e crime organizado. Nossos hábitos mudaram com o passar do tempo. Hoje, quando a gente compra um carro, praticamente é um acessório obrigatório a gente colocar um alarme. Ou então, quem aqui que já dormiu de portão aberto há 20 anos atrás, hoje nem sequer tem coragem de fazer isso. Então, a violência urbana e crime organizado mudaram, inclusive, os nossos hábitos. Então, nós vivemos num ambiente violento. Nós convivemos. E como se não bastasse toda essa violência, né, física, passa para mim, por favor. Existe a violência moral, através do racismo,
das ofensas e assédio. O que é assédio moral? É abuso do poder. É aquela pessoa que tem um poder sobre a outra e abusa. Muito comum, geralmente as pessoas remetem isso às empresas. Mas não é só as empresas. A partir do momento que a gente tem alguém com um cargo, algo superior a gente e faz esse abuso, não deixa de ser um assédio moral. Por favor. E a gente faz essa pergunta, quais são as causas da violência? Aí muita gente repercute sempre isso, é falta de política pública, a miséria, a falta de educação. Educação eu falo no sentido de escola, tá? A escolarização, na verdade. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. E quando a gente vê aqueles países ditos desenvolvidos, que não têm problemas de política pública, mas também têm problemas de violência, elas sofrem com problemas de violência. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, é tão comum uma arma, que você entra no Walmart e você compra uma arma, desde que seja maior de idade. Não é um culto, uma apologia à violência? A aquisição de uma arma? Quando a gente fala miséria, tá, é um fator bem relevante. Mas e aquelas pessoas que passaram por dificuldades na vida e, no entanto, não perderam a sua dignidade, não perderam a honestidade? Apesar de tudo, criaram seus filhos, criaram os netos e conseguiram superar a dificuldade. Se fosse a miséria um fator crucial, aqueles que vivessem em comunidades onde existe miséria, todos seriam violentos. E não é essa a realidade. Existem pessoas boas e honestas lá. Quando a gente fala sobre a falta de educação, tudo bem. Então a pessoa não teve instrução, não teve educação, então ela é violenta. E quando a gente faz aquela pergunta daquelas pessoas que tiveram a oportunidade de estudar em boas escolas, fizeram faculdade, têm PhD, etc., e mesmo assim são violentos. É evidente que é muito crucial, são fatores que ajudam, é um ambiente que estimula o ser humano a ser. Mas a decisão está, passa para mim, por favor, na índole do espírito. A decisão é pessoal. Ela está na índole do espírito. Nós podemos decidir se nós podemos tomar uma atitude violenta ou não perante de alguma situação. A questão 207 e 208 do Livro dos Espíritos, ele é intitulado sobre semelhanças físicas e morais. A 207, Kardec faz a pergunta para a espiritualidade. Os pais passam características morais da mesma forma que passam características genéticas aos seus filhos? A espiritualidade é muito enfática, fala não. O corpo provém do corpo, mas o espírito não provém do espírito. Inclusive, Jesus fala sobre isso num diálogo com Nicodemos. Ou seja, o espírito ele já pré-existia. Então, não se passa características morais da mesma forma que a gente passa características genéticas como se fosse uma cor de um cabelo, ou a cor da pele, cor dos olhos. Não. Características genéticas físicas, sim. Morais, não. Mas aí Kardec continua a pergunta, na 207. Tudo bem, mas então como é que a gente explica famílias que têm características morais semelhantes? Aí a espiritualidade responde. São espíritos afins. A afinidade que reúne aqueles espíritos numa determinada família. E na 208, ele continua. Mas os pais interferem na formação moral dos filhos? Aí a espiritualidade foi bem fácil. Sim, mais do que se imagina. É uma responsabilidade que Deus nos dá quando nós nos tornamos pais, enviar esse espírito para tornar um cidadão de bem.
Se nisso a gente falhar, somos culpados. Os pais. Eu sou mãe, por isso que eu falo somos, eu me incluo. Então, isso é só para a gente ter uma ideia de como a decisão ela é totalmente pessoal. Passa para mim, por favor. E Jesus nos dá um alerta, logo que inicia esse capítulo. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no seu juízo. Não matar está lá nos 10 mandamentos. Se eu não me engano, é o 5º. Ou seja, é o 5º ou 6º, se eu não me engano, é o 5º. Ou seja, é uma atitude violenta contra o próximo. Pois eu vos digo, todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão será réu no seu juízo. Ou seja, ele fala aqui do estado de cólera, a ira, aquela explosão, e eu vou falar dela daqui a pouquinho. E o que disser a seu irmão raca, será réu no seu conselho, e o que disser és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Aqui ele fala das ofensas. Raca era uma expressão que se utilizava na época, cuspindo mesmo, olhando de lado, raca, que significava gente de má conduta. Hoje nós temos uma enormidade de palavras ofensivas que significa praticamente a mesma coisa, gente de má conduta. Então ele fala aqui das ofensas. Quando a gente ofende, a gente também agride o próximo. Moralmente, verbalmente. E muitas vezes uma ofensa marca muito mais do que uma própria agressão física. Porque causa mágoa. Muitas vezes dependendo do que nós falamos. E quem ofende, não ofende para brincar, ofende com a intenção de machucar. Por favor. Então, falando sobre o ato de cólera, então, como eu disse, por que ele fala da cólera? Tem gente que fala, comigo bateu, levou, não leva desaforo para casa. Esse é um termo bem comum. Mas o que é a cólera? É aquela explosão de sentimento, aquela raiva, quando a gente sente, quando nós somos contrariados ou ouvimos alguma coisa que a gente não gosta, e a gente acaba ofendendo, xingando, falando desaforo, muitas vezes até agredindo. E no meio dessa perda de razão, quando a gente perde a razão, a gente se torna irracional, porque nós perdemos a razão, o raciocínio, certo? Nesse tempo, a gente não pensa no que a gente fala, a gente não pensa no que faz, e a gente pode falar coisas e dizer coisas ou fazer coisas que futuramente podemos nos arrepender profundamente. Sem contar que a espiritualidade nesse texto, quando a gente estuda o Evangelho, eles colocam bem claro: se a pessoa encolerizada pudesse se ver, ela teria duas reações. Uma, ou teria medo de si ou se acharia ridículo. Então, para vocês terem uma ideia de como a gente sai do estado da razão. E por que é condenável? Porque é uma atitude contrária à lei de justiça, amor e caridade. Porque aí faz a pergunta: onde está a nossa capacidade de termos autocontrole, de respirarmos, contarmos até 10, mas eu fui ofendido. Tudo bem, respira, não fala. Sabe aquela história de cabeça quente não se resolve nada? E se por acaso fui ofendido, fui agredido, alguma coisa, esfriar a cabeça, sentar e conversar. Que ser manso e pacífico não é aceitação. E a gente vai ver logo para frente. Por favor. Essas são imagens que nós somos bombardeados o tempo todo. Quando a gente vê as telenovelas, pode reparar que o dia que dá mais ibope é o dia que a mocinha vai ter o seu ultimato com o vilão. E geralmente as cenas são de agressão. Não é cena de perdão. Você me prejudicou durante todo esse tempo, eu vou te perdoar, a gente se acerta depois. Não dá ibope. O ibope o que dá?
É a agressão. E nós somos estimulados a agressão o tempo todo. Ou então aquela cena do vilão que é contrariado, né? Ai, vamos ver como é que vai ser. E geralmente ele toma essas atitudes. Isso é cólera. Tá? Vamos lá? Bem-aventurados os mansos e os mansos, porque eles possuirão a terra. Aí vem Jesus e dá o seu recado. E ele nos alerta. Mas aí eu vou repetir a pergunta. Clica para mim, por favor. O que é ser manso? É aquela pessoa inerte, que não toma atitude nenhuma. O mundo está caindo, eu não vou tomar nenhuma atitude? Não. Clica só mais um para mim. Isso. A espiritualidade deixa bem claro aqui que as pessoas mansas, muitas vezes, elas sofrem com abuso de poder. Ok? Quem abusa do poder? São pessoas egoístas, materialistas, que não medem, né, os seus esforços, né, não doa quem doer. A essas pessoas que são materialistas, que abusam do poder, a essas pessoas não possuirão a terra. Nós estamos num momento de transição. E para essas pessoas, o mundo de regeneração não cabe. Aquela pessoa que tomou a atitude correta, vamos dizer assim, não é ser manso. Manso não é aquela pessoa que não toma uma atitude. Você pode tomar uma atitude, mas não infringe uma lei. Nem uma lei divina e nem uma lei civil. Nossa, por exemplo, fui ofendida, fui agredida. Ao invés de eu pegar, ofender ou apedrejar a casa da pessoa, o que eu posso fazer? Recorrer, nós temos a justiça legal. Então, isso é tomar uma atitude, é buscar uma solução. Compreendem? Mas não infringindo uma lei. A essas pessoas caberão a essa realidade do mundo de regeneração. E muito se a gente confiar também e não deixar de confiar na justiça divina. Passa para mim, tá? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Aí, faço aquela pergunta, o que é ser pacífico? É aquela pessoa que se isola dos conflitos, eu sou da paz, eu não entro em briga. Ou então é aquela pessoa que vai na beiradinha da cachoeira fazer meditação. Estou na paz. Não. Um pacificador, por favor, ele é um ativista da paz, pela paz e em paz. É aquela pessoa que evita conflitos. Se alguém, por exemplo, vem trazer uma mensagem que não vai trazer proveito para ninguém, vai prejudicar o outro, ela poda. Ela não passa aquela bola para frente. Porque sabe que pode gerar um conflito. Então isso é ser um pacificador. Um pacificador é aquele que tenta resolver os problemas da melhor forma possível. Olha só, e problema todo mundo tem. Quando a gente fala de se sentir em paz com as atribulações do dia a dia, é difícil. Nem na hora da refeição, que a gente deveria estar em paz, a gente não está pensando ou no problema nosso, ou alguém que a gente gosta muito que não está com problema. É difícil. Mas aí o que a gente tem que fazer? Ter pelo menos 5 minutinhos para a gente. Ter aquela meditação, a gente tem que ter para ter uma conexão com os nossos anjos da guarda, com os nossos espíritos amigos, pedir ajuda. Esses 5 minutinhos, ele é ótimo. Para a gente poder, muitas vezes vem alguma resposta. Às vezes daquele problema que a gente está buscando solução. O Evangelho no lar é um excelente meio, além de proteger o nosso lar, além de reunir os familiares falando só em coisas boas. É um meio da gente ter um pouco de paz também no nosso ambiente doméstico. Por favor. Emmanuel, aqui em Fonte Viva, ele fala: a paz decorre da quitação com a consciência para com a vida.
decorre da quitação com a consciência para com a vida, ou seja, ter consciência limpa. Tudo que eu fiz foi dentro do meu alcance, não prejudiquei ninguém, mas eu também corri atrás. Por favor. Só para a gente ter uma ideia, então paz não significa ter ausência de problema, não é que a gente vai deixar de ter problema. Os problemas vão acontecendo, a gente tem que resolver. Mas é a maneira que nós resolvemos os problemas. Isso é ser um pacificador, isso é ser pacífico. É ter paz na consciência. Aí a gente faz aquela oração, né? Senhor, eu preciso de paz, me dá paz. Aí quanto mais a gente faz a oração, me dá paz, mais problema surge, né? Aí quando a gente faz aquela oração, fala, Senhor, dá-me paciência, muda pra mim um pouquinho. Parece aquela pessoa que tira a nossa paciência. Por quê? Porque é conquista nossa. Ninguém dá pra gente de mão beijada. A gente tem que conquistar essa paciência. Como? Sabendo ouvir. Porque a paciência, ela é uma caridade moral. Quando a gente aprende a ouvir, aprende a trabalhar, aprende a respeitar o próximo, isso é ter paciência. E ela é sutil. Ela tem que ser trabalhada todos os dias. Ela não vem assim do nada. Quando a gente começa a superar, começar a ter a paciência, pode ter certeza é aquela pessoa que era o maior problema da gente. Parece que vai embora. A gente consegue superar. Aí a superação é nossa. Olha que satisfação gostosa. E por favor, nesse texto, ele está inscrito como espírito amigo. Mas essa frase é fantástica. Opa. Perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrimento e colocar a nossa paciência à prova. Olha que frase profunda. Ao invés de a gente se preocupar com o outro, vamos encarar essa paciência que nos é colocada à prova de uma outra maneira. Trazer para nós um aprendizado. Olha só como é que muda o nosso ponto de vista. Passa para mim, por favor. E através de como que a gente consegue? Através da reforma íntima. A questão 919 do Livro dos Espíritos, ela está na íntegra porque ela é fantástica. Essa questão, quem puder ler em casa, leia, que vale muito a pena. Kardec faz a primeira pergunta. Qual é o meio prático e eficaz? Ele quer assim, tá bom, rapidinho, de se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal. Ele quer rapidinho. Prático e rápido. Vai. Aí a espiritualidade fala, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Foi Sócrates que disse, conhece-te a ti mesmo. Aí ele fala, continua para mim, fazendo favor. Mais um? Aí. Só que ele sabe da dificuldade de conhecer a si mesmo, né? Então ele continua a pergunta. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está em precisamente se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir? Aí Santo Agostinho, clica para mim, por favor. Com um texto maravilhoso, esse é só um resuminho, é só o primeiro parágrafo desse texto. Quem puder ler em casa, leia. Fazei o que eu fazia em minha vida sobre a terra. Ao fim de cada jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntara se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia de reformar em mim. Ou seja, todos os dias. Sabe aqueles 5 minutinhos antes de dormir? Quando a gente faz as nossas orações, agradece a Deus por mais um dia, pede proteção para o próximo dia. Quando a gente faz todos os dias, aproveite e faz. É isso que Santo Agostinho fazia, ele recomenda. Esse texto é maravilhoso. Então a reforma íntima, ela é todos os dias. Ela é devagar. Porque conhecer a si mesmo é difícil. É difícil por quê? Porque muitas vezes nós precisamos ouvir aquilo que a gente não gosta para depois ele falar, não, até que fulano tem razão. É difícil. Mas é todos os dias e todos nós podemos e conseguimos. Porque o final de todo mundo é ser feliz. Nenhuma ovelha do meu pai, né? Nenhuma ovelha do rebanho do meu pai será perdida.
Então é porque nós temos um final feliz lá na frente. Esse é o nosso fim. E só para finalizar, eu vou dar um exemplo de uma... Existiram várias pessoas com histórias lindas, pessoas pacificadoras, mas eu vou falar desse em especial. Ele foi um hindu, nascido em 1869. Então ele acompanhou as 2 guerras mundiais. Ele viveu num período bem turbulento da humanidade. Nessa época, a Índia era colonizada pela Inglaterra. Como ele era de uma casa de comerciantes, ele teve a oportunidade de estudar direito na Inglaterra, e lá ele teve conhecimento, cidadania, direitos humanos, conheceu o cristianismo. Tanto que quando perguntavam a ele que religião você era, ele fala, sou hindu, muçulmano e cristão. Por quê? Porque ele acreditava na união dessas 3 religiões convivendo em harmonia. Passa para mim, por favor. E quando ele volta para a Inglaterra, com todo esse conhecimento, ele dizia o seguinte, que o amor de um único homem poderia aniquilar com toda a maldade do mundo. Iniciou na Índia um movimento chamado Força de Verdade. Era um movimento que era simplesmente cruzar os braços e dizer não vou pagar tributo à Inglaterra. Eu não vou... a Inglaterra está cobrando alta taxa do sal, mas o sal é do mar. Vamos lá no mar e a gente pega sal. Porque até sal, o tributo do sal a Inglaterra cobrava. E ele liderava grandes marchas pacíficas. E a sua conquista foi a independência da Índia sem causar um único disparo. Foi em 1947. Foi no meio da Segunda Guerra. Passa para mim, por favor. Quem que foi esse homem? Foi Gandhi. Gandhi, quando ele via que a situação estava difícil, ele começava o seu processo de jejum. Tem uma história que conta que quando ele começava a perceber que os seus conterrâneos, né, os hindus, começavam a querer agredir porque eles perdiam a paciência, o que ele fazia? Ele jejuava. Ele falava, eu não volto a comer. Até que todo mundo deposite suas armas. Aí o que era arma, as pessoas depositavam na frente dele. Era chave, era machado, era arma, era tudo. Olha só a força que esse homem tinha. Só que, no entanto, ele ajudava o seu povo. Quando ele recebia milhares de dólares, ele doava. E quando dava um punhado de arroz, eu falei, eu vou comer arroz com a Índia passando fome. Nem arroz ele comia. Ele falava para a mulher dele, eu vou lavar a latrina. Ela, mas você vai lavar? Eu vou? Como é que eu vou falar do prejuízo? Como é que eu vou falar de alguma coisa que eu não sei fazer? Eu vou aprender a fazer. Então ele começava de baixo. Ele recebeu várias vezes o Prêmio Nobel da Paz e, no entanto, nunca foi receber. Então, para a gente tomar de exemplo, e tem uma frase gigante que ele fala, se toda a literatura do mundo se perdesse, se salvasse o sermão na montanha, a humanidade estava salva. E essas frases, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, estão lá no sermão da montanha. Ou seja, ele foi um grande pacificador. Mas, Mariana, é fácil? Não é fácil. Esse espírito, Gandhi, se preparou muito para poder cumprir com essa tarefa. Mas nós podemos cumprir com essa pequena tarefa aonde? Em casa, na nossa convivência, nos nossos lares, trabalho, estudo. É aí que a gente começa o nosso processo. Não é difícil. E só para finalizar, nós temos 2 frases dele, que ele fala o seguinte: diante de qualquer conflito, respire antes de reagir e tente negociar. Mesmo discordando, procure compreender a posição das outras pessoas. Olha não a cólera aí. Olha o sentar e conversar. Olha o tentar dialogar. E essa segunda é fantástica também. Se for vítima da violência ou injustiça, busque aliado para encontrar soluções. Não se isole. A nossa tendência é o contrário, a gente se isola. Não, ele fala, busca aliados, vamos encontrar soluções. De modo que não prejudique o outro. É essa mensagem que tenho que deixar para vocês hoje. Que a gente tenha uma boa semana,
bom final de semana, hoje é quinta-feira, né? Uma boa semana a todos, boa noite. E agora a gente vai passar para a segunda parte do trabalho da casa, essa parte do caso.